Salmo de número 86, versículo 17. Apenas esse versículo para a nossa meditação nesta noite. Salmo 86, versículo 17. Pode ficar sentado mesmo, meus irmãos, amém? Pode ficar sentado. Salmo 86, versículo 17. Quem está sem Bíblia pode ir à nossa direita. Nós vamos trazer uma mensagem para a edificação dos irmãos nesta noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor: mostra-me um sinal para o bem, para que vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Amém? Meus queridos, esse Salmo 86, irmãos, foi escrito por Davi num momento de extrema perseguição e angústia profunda. Quem foi Davi? Davi, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, versículo 22, foi um homem segundo o coração de Deus. É o rei mais importante, o mais famoso de Israel, Davi. E ele ora aqui, pedindo ao Senhor que mostrasse um sinal para o seu bem, para que aqueles que vissem o sinal da parte de Deus na sua vida ficassem confundidos quando o Senhor agisse na sua situação de momento e ajudasse ele a superar aquela situação. Se nós fizermos um resumo sobre a vida de Davi, irmãos, nós vamos ver que Davi foi esquecido no momento mais importante pela sua família, no momento que o profeta Samuel visita a sua casa e fala com seu pai Jessé o Belemita que ungiu um dos seus filhos como rei de Israel. E ali passou Samar, Abinadab, passou aqueles que, na visão do homem, eram escolhidos do Senhor. Mas como Samuel estava na direção do Espírito Santo, aqueles que foram colocados diante do profeta foram rejeitados da parte do Senhor, ao ponto que o profeta pergunta a Jessé: acabou-se os mancebos? E ele então diz: não, falta o menor. Aí sim ele lembrou de Davi, porque Davi estava lá no campo. Ainda que Davi tinha sido esquecido pelos seus irmãos, pelo seu pai, ele não foi esquecido por Deus. Ele não foi esquecido por aquele que vive e reina para todo sempre, pelo Criador do universo, pelos Reis dos reis e Senhor dos senhores. Ele não foi esquecido por aquele, meus irmãos, que é o autor da vida. E através da intervenção de Deus, Davi foi honrado ali perante os seus irmãos e perante o seu pai, porque ele recebe o azeite sobre a sua cabeça e automaticamente ele fica cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia nos diz que a partir daquela unção, Davi foi cheio do Espírito Santo. Mas uma coisa, meus queridos irmãos, Davi, ele estava servindo o reino de Saul. Davi era lá, era o pajé de armas e era aquele que tocava a harpa para expulsar o espírito mau que vinha sobre a vida de Saul. Quando Davi, cheio do Espírito Santo, dedilhava a sua harpa, aquele espírito que atormentava Saul tinha que sair, porque a unção de Deus estava no louvor e estava na adoração na vida de Davi. Mas pela obediência de Davi, ele vai até a guerra, ver notícia dos seus irmãos, trazer boas novas para o seu pai, porque o seu pai estava preocupado. Seus irmãos faziam parte do exército de Saul, que estava em guerra naqueles dias contra o exército filisteu. E Davi, então, em obediência ao seu pai, ele vai lá no campo para saber como estavam os seus irmãos e trazer essa notícia para o seu amado pai. Mas o que me chama a atenção é que quando Davi chega ali, ele vê Golias afrontando o povo de Israel. E essa afronta, ela foi se alastrando e se tornando de uma forma mais veemente durante os dias.
A princípio, Saul, Golias só queria um homem para lutar com ele. Ele chama o povo ali para lutar individualmente. Ele não queria uma guerra coletiva. O povo de Israel estava preparado para uma guerra coletiva. Mas neste dia acontece um fato novo, porque Saul chama alguém de Israel para lutar de uma forma coletiva. E humanamente falando, não tinha homem nenhum que conseguia vencer aquele homem. Quase 3 metros de altura. Quase 3 metros. Mas, quando ninguém foi apresentando, isso se tornou, irmãos, uma afronta cada dia mais, porque Golias ficava cada dia mais atrevido. Davi, vendo aquilo, ele ficou revoltado, porque através da sua intimidade com Deus, Davi enxergava o mundo espiritual. Ele enxergava a grandeza de Deus, ele enxergava o poder de Deus, a história daquele povo. E o povo, irmão, devido à sua fragilidade espiritual naquele momento, eles perderam a sua essência, eles perderam a sua característica de povo de Deus. E é isso que acontece muitas das vezes quando a gente fica fragilizado. Nós temos que tomar muito cuidado e aprender com a palavra do Senhor, irmãos, a importância de nós enxergarmos as coisas de forma espiritual. Nós temos que buscar o equilíbrio. Hora que é para você enxergar de forma natural, tudo bem, mas tem situação que você precisa enxergar de forma espiritual, porque senão você vai ficar fragilizado, vai perder a sua essência, vai perder a sua característica de homem e de mulher de Deus, vai até esquecer que você é servo de Deus, e aí quando acontecer você blasfemar contra Deus. Saul está fora da vontade do Senhor, ele perdeu a sua característica, era coragem, era um homem forte, um homem alto, que tinha as suas características ali de guerreiro, mas através dele ter afastado de Deus, ele perdeu a sua característica. Por isso eu quero te dizer nesta noite, toma cuidado, não se afasta de Deus, não perca a sua identidade como servo do Senhor, porque o inimigo, ele vai te afrontar muitas das vezes, e se você não enxergar no mundo espiritual, você vai ficar com medo, ele vai roubar a sua essência espiritual. Mas Davi enxergava isso, e Davi dizia assim: olha, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O povo perdeu a sua característica, mas Davi sabia que aquele povo, mesmo perdendo a sua forma de agradar a Deus, eles eram o povo do Senhor. Eles precisavam de um choque de realidade. Isso que acontece muitas das vezes com algumas pessoas. Tem gente que precisa de um choque de realidade para acabar com a sua soberba, para acabar com a sua altivez, para acabar com a sua heresia, com a sua incredulidade. Tem muitas pessoas hoje dentro das igrejas, irmãos, hereges, pessoas dentro da igreja incrédulo, não acreditam no poder de Deus, não acreditam no Deus vivo, poderoso, mas precisam de um choque de realidade para voltar a entender que Deus é que manda, nós somos servos e Ele é o Senhor. Aleluia. Davi então se coloca à disposição para lutar contra aquele gigante. Ele não tinha perfil, tanto é que quando Saul viu isso, ele já rejeitou na hora. Mas quando Davi dá o seu testemunho, que matou o leão, matou o urso, através da presença de Deus, do livramento do Senhor, pela sua experiência com o Senhor, Saul então viu o que é nele, viu coragem, viu graça, viu autoridade na vida dele. Por quê? Porque ele tinha um brilho diferente, ele tinha uma palavra diferente, ele não esmureceu, ele trouxe uma mensagem com convicção. E isso, irmãos, mudou a perspectiva de Saul naquele momento. E ele então disse: vai em paz, que o Senhor esteja contigo. Só que ele queria colocar as armas dele, ou a sua armadura, para que Davi fosse enfrentar aquele gigante. Mas Deus não permitiu, porque Davi tinha que ir com as suas próprias armas, com a sua própria força, com a sua própria identidade, para enfrentar aquele gigante. E aí os irmãos sabem o que aconteceu. No capítulo 17 de 1 Samuel, mostra para nós o momento do confronto entre Golias e Davi. Por quê? Porque quando Golias viu Davi, ele o desprezou. Olha para os irmãos verem. A Bíblia fala isso com muita clareza. Ele o desprezou, e outra coisa, ele o amaldiçoou pelos seus deuses, o Deus dos filisteus. E um deles era Dagon, era o Deus
ligada por mãos humanas que os filisteus adoravam, que era Dagon. E ele amaldiçoou Davi, mas Davi falou uma palavra ali na autoridade do Senhor: você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo o Senhor me entregará nas minhas mãos, para que toda a terra saiba que só o Senhor é Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então Davi, meus queridos, com a sua funda, ele pega aquela funda, aquela pedra e joga ela na testa daquele gigante, ele cai, Davi corta a sua cabeça e ali o nome do Senhor foi glorificado. Isso mostra para nós um feito, irmãos, que coloca Davi lá em cima. Por quê? Davi caiu na graça do povo. Davi caiu na graça do povo. Mas a partir daí também começam os seus problemas. Por quê? Porque Saul ficou com medo. Quando Davi começa a ser elogiado pelo povo, o momento que eles falam: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares, isso entrou no coração de Saul como uma flecha. E Saul então começou a compreender que Davi ia tomar o seu reino. E ele começou a ficar com ciúmes. E começou a intentar contra a vida de Saul, de Davi. E aí começam as perseguições intensas. As perseguições intensas. Mas, meus irmãos, nesse Salmo 86, do versículo 1 até o versículo número 7, fala de intimidade com Deus. Intimidade. Esse Salmo 86 é dividido em 3 partes. Do capítulo 1 até o 7, a qual Davi mostra a intimidade com Deus, o nível de intimidade. Por quê? Ele reconhece a sua fragilidade. Ele reconhece que ele é impotente diante das perseguições, mas ele também reconhece a grandeza de Deus. Ele reconhece que ele precisava aproximar mais do Senhor, para que Deus desse a ele força para superar essas dificuldades. Isso fala de intimidade. Para mim continuar pregando aqui nessa noite, como é que está a sua intimidade com Deus? Eu não sei o que você está passando, mas o Espírito Santo falou forte no meu coração em casa sobre intimidade. E quando o grupo de louvor louvou o Senhor com o segundo hino falando sobre intimidade, eu falei: louvado seja Deus. Deus está confirmando a palavra. O que nós precisamos, irmão, é de intimidade com Deus. Muitas das vezes a gente pensa que precisa de dinheiro, nós precisamos de alguém, de alguma coisa. Essa é a nossa concepção, mas nós precisamos de intimidade com Deus. Mais do que nunca, a igreja contemporânea precisa da intimidade com Deus. Intimidade se fala de relacionamento. Nós vivemos na época da era digital, na época das questões, das amizades, né? Tudo de forma, como se diz? Virtual, mas não é isso não, de forma, não é aquele relacionamento vivo, verdadeiro, algo superficial, é a palavra certa que eu quero dizer aqui nessa noite. Nós vivemos uma época, irmãos, da intimidade superficial, a qual você pode, através das redes sociais, ouvir mensagem das grandes denominações, ouvir mensagem dos grandes pregadores, mas isso não é suficiente para suprir uma falta dentro do seu coração, uma intimidade, um relacionamento com Deus. Porque tem pessoas que estão cortando o seu relacionamento com Deus. E nós temos que entender o momento que nós estamos vivendo. A era atual é a era da fusão do Espírito, do derramamento do Espírito. Davi, naqueles dias, irmãos, não viveu isso. Ele ainda estava diante de um tabernáculo. Ele ainda estava diante de um sacerdote, de um levita e de um sumo sacerdote. Ele chegava pelo pátio, aonde estava ali a pia de bronze, né, o altar do sacrifício, e lá dentro os pães da apropriação, o candelabro de ouro, no lugar santo. Mas no lugar santo dos santos estava a arca da aliança. Só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. Ninguém tinha essa intimidade de chegar e entrar lá dentro do lugar santo ou do lugar santíssimo. Não, era somente o sacerdote e os levitas no lugar santo. E no lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas mesmo assim, ele tinha que vestir aquela roupa simbolizando santidade. Ele tinha que oferecer sacrifício para ele primeiro, para depois oferecer sacrifício para toda a nação. Era um ritual, era simbolizando ali a parede de separação, mas através do sangue de Jesus, do sacrifício que Jesus fez na cruz. O templo, meus irmãos, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Hoje nós temos liberdade,
te aproximar de Deus através de uma viva esperança que Ele nos consagrou através do seu sangue. Como está a nossa intimidade com Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? Eu quero insistir aqui nessa noite. Você precisa preocupar com isso. Será que você não está tendo um relacionamento com Deus de forma superficial? E isso é a causa do seu fracasso espiritual? É a causa de você não aguentar ficar dentro da igreja, não aguentar ouvir a palavra? É a causa de você vir na igreja e ficar desanimado? Não sei, é você que sabe. A falta de intimidade, irmãos, tem trazido epidemia. Nós vivemos a época das enfermidades físicas. Qual que é a enfermidade física? Nós estamos vendo a epidemia de dengue matando muita gente, assolando muita gente. Isso mostra a fragilidade do homem. Mas a maior epidemia, meu irmão, é o distanciamento de Deus. É as pessoas desanimadas, é as pessoas que não aguentam mais ouvir a palavra, é as pessoas mais que não aguentam mais ouvir a voz de Deus. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para que você entenda e faça uma revisão como está a sua intimidade com Deus. Intimidade está além de religião, né? Hoje as pessoas estão pegando muita religiosidade, colocam um símbolo, colocam uma camisa, eu sou de Jesus, e pensa que já está sendo aceito diante de Deus. Não, intimidade é através da oração, é através da leitura da palavra, é através de como se diz, uma disciplina espiritual, a qual você vai começar a buscar o Senhor e vai sentir o cuidado de Deus na sua vida. Quando vier a luta, quando vier a dificuldade, você não vai desesperar. Sabe por quê? Porque você sabe que tem um Deus do céu que trabalha para aquele que nele espera, um Deus poderoso, um Deus que sabe o momento de entrar com ação na sua vida e na sua situação. E Davi sabia disso. Então depois você começa a meditar aí, você vê Salmo 86, versículo 1 até o versículo 1 de número 7 fala de intimidade com Deus. Agora, meu irmão, no versículo de número 8 até o 13 fala sobre a superioridade de Deus em relação às circunstâncias da vida. Fala sobre um atributo que é todo o poder, Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o grande El Shaddai, aquele que chegou perto de Abraão em Gênesis 17 e disse para ele assim: olha, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava se revelando a Abraão ali como o grande El Shaddai, como o Todo-Poderoso. E durante a história da Bíblia, ele se revela como o grande El Shaddai, como o Todo-Poderoso. E Davi, então, a partir do momento que ele começa a orar esse salmo, do versículo 8 até o 13, ele começa a reconhecer a superioridade de Deus em relação aos problemas, aos ídolos, aos deuses que o homem fabrica aqui na face da terra. Por quê? São vários deuses. São vários deuses. Hoje, meus irmãos, o conhecimento é um Deus para muitas pessoas. Tem muita gente adorando o conhecimento, idolatrando o conhecimento. Eles pensam que o conhecimento está acima do Deus que é o autor do conhecimento. Só que o conhecimento é diferente de sabedoria. Deus é o autor da sabedoria. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Tem muita gente que não tem conhecimento e tem sabedoria, porque recebe da parte de Deus. Tem gente que tem conhecimento e tem sabedoria, porque busca isso da parte do Senhor. Conhecimento você compra, sabedoria você recebe de Deus, da parte do Senhor. Então, ele sabe disso. O momento que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, é o momento do confronto, é o momento dos embates, é o momento que eles tentam anular a nossa fé, a nossa crença. Nós estamos vivendo uma época das ideias progressistas, aonde a mentira é a verdade, aonde o certo é errado, aonde o pecado está sendo relativizado. O conceito de certo e errado é algo relativo. Mas Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A minha palavra não há de passar. Então, quando nós temos os nossos olhos iluminados pelo Senhor, nós sabemos que Deus está acima de qualquer situação, de qualquer Deus, de qualquer ídolo que o homem pode levantar. Porque essas ideias, meus irmãos, ela vem trazendo perseguição, ela vem trazendo confronto, ela vem trazendo. Nós passamos isso no trabalho, nós passamos isso muitas das vezes por andar na verdade. Você já reparou como é que o mundo que nós estamos vivendo hoje? Passando no carnaval há pouco tempo, eu vi pessoas, meus irmãos, que têm doutorado, andando igual, como se diz, só Jesus para ter misericórdia, na rua, gritando, tomando, bebendo, tudo. Parece que é uma pessoa que não tem cultura nenhuma. Gente que tem doutorado,
professor universitário, perdendo a vergonha na cara, mas achava que estava ali num momento de alegria. Agora, se você pega um terno, coloca a Bíblia na mão e começa a pregar, ali está os doidos ali, está os loucos ali, está os loucos, é os doidos, é os fanáticos, é os fundamentalistas, né? Mas gente que perde a vergonha na cara e anda na rua dando mau exemplo para a sociedade, isso não é vergonha, isso é alegria. Por isso que eu falo que o mundo já é maligno. Nós temos que aprender essas coisas. Por que você é confrontado muitas das vezes? Por que você é taxado como fundamentalista? Né? Porque você não ama o mundo e nem no que o mundo há. Como está lá em 1 João capítulo 2, versículo 15. Porque o mundo passa com as suas concupiscências, que é o que? Desejos carnais, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então que Deus tenha misericórdia. Deus é maior do que tudo em mim. Irmãos, quando eu falo isso aqui, existe uma frase do inferno. Eu já falei isso aqui, mas eu vou falar novamente. Tem gente que fala: a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Lá, quando Elias foi confrontado, estava uma crise lá no meio de Israel. Quantos profetas que eram? 450 de Baal, 400 de Acela, 850 profetas, tudo orando Baal. Elias era o único profeta do Senhor. E a nação já tinha desvirado, já tinha virado as costas, porque Acabe e Jezabel implantou o baalismo em Israel. Mas ali Elias, então, na visão de Deus, na direção do Senhor, mostrando que Deus era maior, o que ele faz? Ele chama, ele promove um desafio, dizendo assim: olha, vocês aí são 450, mais 400, 850, e eu sou o único profeta do Senhor. Então vamos fazer o seguinte: vamos lá no Carmelo, né? Vamos fazer um sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Aí ele disse: boa é essa palavra. Era tudo que Deus queria, era tudo que Deus queria. E ali, irmãos, eles pegam o altar, colocam o altar em cima, pega aquele sacrifício, né? E joga aquele sacrifício, começa a gritar: Baal, responde Baal. Diz a Bíblia que eles ficaram da parte da manhã até o meio-dia, clamando Baal, e nada de Baal responder, e nada de Baal mandar fogo. Eles começaram a se retalhar, a jogar sangue em cima do altar, para ver se Baal mandava fogo. E Elias zombava deles: olha, talvez ele está dormindo, talvez ele está muito longe, clama mais alto. E eles clamavam, se retalhavam, e nada de Baal responder. Então Elias agora chega e fala com eles: agora é minha vez. Elias, então, irmãos, primeira coisa que Elias faz, ele arruma o seu altar. Nós temos que aprender na Bíblia os detalhes que nos ensinam coisas profundas, nos ensina coisas, irmão, tremendas. Elias não coloca um sacrifício no altar de qualquer maneira. Primeira coisa que ele faz, ele pega aquele altar e arruma aquele altar, conserta aquele altar. Sabe o que ele está dizendo? Deus não derrama fogo em altar desconcertado. Deus não derrama fogo em altar quebrado. Não, Deus não faz isso. Ele arruma aquele altar. E outra coisa que ele faz, ele pega as 12 pedras de Israel e coloca sobre aquele altar. Sabe o que significa isso? Trazer novamente a união das tribos, porque as tribos estavam divididas: 10 tribos do norte, 2 tribos do sul. Ele pega então, coloca as 12 pedras ali, simbolizando a união das tribos. E outra coisa, ele pega aquele altar, arruma ele bonitinho, manda eles descer lá embaixo, pega a água, joga novamente. E se você for ver a geografia do lugar, irmão, era longe demais. Eles desceram lá embaixo, pegaram um balde d'água, subiram lá em cima, derramaram sobre o altar. Ele mandou voltar novamente, fizeram isso até 3 vezes. Altar encharcado. Eles pensaram assim: olha, se nós clamamos Baal desde cedo até agora, e Baal não colocou fogo nesse lugar, ainda mais esse altar molhado. Esse altar molhado não pega fogo de jeito nenhum. Esse altar seco, molhado, esse altar todo encharcado, não pega fogo de jeito nenhum. Mas ali, meus irmãos, Elias estava na direção de Deus. Quando ele clama ao Senhor, ele faz uma oração simples, e o Senhor manda fogo do céu, consome aquele altar, e a água que estava em volta daquele rio foi lambida pelo fogo. E quando o povo viu isso, eles se dobraram no chão e declararam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o nome do Senhor foi glorificado ali, mostrando que o Deus de Israel era maior do que os ídolos que eles adoravam, que eles colocavam como Deus nacional para a sua vida. O que eu quero dizer para você?
Talvez você entrou aqui hoje pensando assim: olha, a minha vida está tão difícil que eu não tenho jeito mais de eu sentir a presença de Deus. Irmão, se Deus quiser, derrama fogo no seu altar aqui hoje. Aleluia. Se o seu altar estiver com sinceridade, se o seu altar hoje estiver quebrantado, Deus derrama fogo hoje sobre o seu altar. Deus recebe o seu sacrifício. Deus volta a te dar aquela alegria para servir a Deus novamente. Deus volta a acender aquela chama dentro do seu coração novamente. Eu não sei se você já perdeu a chama de adoração, a chama do avivamento, mas hoje Deus quer falar conosco aqui nesse culto, e Ele quer derramar fogo sobre o nosso altar. Ele quer pegar a nossa lenha seca e derramar a glória dele na nossa vida. Por quê? Porque a presença dele é real aqui nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. Tem muito crente, meu irmão, tem medo do poder de Deus, mas o poder de Deus não escandaliza ninguém. O poder de Deus é necessário para o dia que nós estamos vivendo hoje. É necessário. Sabe por quê? Nós precisamos de renovação. Nós precisamos, meus irmãos, de ser mais cheio. Nós precisamos vencer o desânimo. Nós precisamos, irmãos, ter os olhos iluminados pela verdade. Ter os olhos iluminados pela verdade. Amanhã você não sabe o que você vai enfrentar. Amanhã você não sabe as lutas que você vai enfrentar. Essa semana você não sabe o que vai vir contra a sua vida. Mas se você estiver na direção de Deus, com seus olhos iluminados, com a presença do Senhor na sua vida, pode vir o que vier contra a sua vida, você vai superar e vai glorificar o nome do Senhor. Nós não sabemos. Então nós precisamos valorizar a presença de Deus na nossa vida. E Davi que mostra sobre isso, do versículo 13, do versículo 8 até o versículo 13, sobre a grandeza de Deus, a superioridade de Deus em relação a muita coisa na terra. Eu não quero aprofundar aqui mais, que eu não tenho tempo, tá? Mas outra coisa que ele fala aqui agora, Davi chama a atenção nesse salmo, é a superioridade de Deus com relação aos seus inimigos físicos. Ou seja, o que é inimigo físico? É aquele que você enxerga. Quem que era o inimigo de Davi? Saul. Quem que era o inimigo de Davi depois? Filisteus, o povo de Amon, né? O povo de Moabe. Todo esse povo foi inimigo de Davi. Foi pessoas que lutaram contra o exército de Davi durante o tempo. A Bíblia não fala, meus irmãos, quando Davi estava lá na terra dos filisteus, 1 Samuel, capítulo de número 29, ou seja, capítulo de número 30, Davi estava em Ziglag. Ali, Davi estava passando um momento mais difícil da sua vida. Por quê? Porque nem os inimigos queriam Davi do seu lado. E Davi estava lá com os exércitos dos filisteus, abandonou a sua terra com seus homens, e quando eles voltam, para surpresa dele, a terra estava toda queimada, e as mulheres tinham sido levadas cativas. Essa era uma situação difícil. Primeiro, rejeitado pelo inimigo, a terra tudo queimada, seus bens materiais queimados. Agora tem uma coisa mais ainda difícil: os seus aliados pessoais, os seus soldados pessoais falavam que ia apedrejar Davi, porque queria colocar a culpa em Davi. Mas diante desse cenário, uma palavra que me fala muito no meu coração é que Davi se esforçou no seu Deus. Davi se esforçou no seu Deus. Irmãos, mesmo nos momentos mais de extrema perseguição, mesmo no momento mais de extrema angústia, é possível nós esforçarmos no nosso Deus. É possível nós termos uma direção através da revelação de Deus na nossa vida. É possível nós recebermos orientação da parte de Deus. Davi, ele buscou a Deus. Buscou quem? O sacerdote Abiatar. Ele buscou ajuda no lugar certo. Tem gente que está enfrentando batalha hoje, está buscando ajuda no lugar errado. Vamos aprender a buscar ajuda no lugar certo, com as pessoas certas. E Davi então consultou o Senhor através do sacerdote, e Deus trouxe uma palavra para ele, que ele descansou nessa palavra. Falou: pode, Davi, você vai perseguir esses homens e vai conseguir resgatar tudo de volta. Você vai conseguir dar a volta por cima dessa situação. Sabe por quê, irmãos? Mesmo diante das perseguições do homem, Deus ainda tem as suas estratégias. Deus ainda tem as suas estratégias. O que nós precisamos é estar na direção do Senhor. Quando Deus, irmãos, chamou Samuel para substituir Moisés, para me terminar essa mensagem, uma das coisas que Deus falou com Josué era isso: que ele não apartasse da sua boca o livro da lei.
1 Samuel capítulo 1. Até o versículo de número 9, Deus fala com ele 3 vezes: esforça, tem bom ânimo, e não aparta da sua boca o livro desta lei. 3 vezes. Aonde você colocar a planta do pé, será de você. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Deus garantiu para Josué isso. Mas só que Josué também tinha que fazer a sua parte. Ele não poderia deixar de meditar na palavra de Deus. Ele não poderia deixar de esforçar. Ele não poderia parar diante da dificuldade. Nós vemos, meus irmãos, uma grande vitória de Israel contra o povo de Ai. Através da oração, da direção do Senhor, Deus deu uma estratégia para Josué para que os muros de Jericó caíssem por terra. Aqueles muros eram considerados intransponíveis. Era considerado como segurança máxima, torre de segurança máxima. Arqueólogos chegam a falar que aquilo ali tinha 9 de altura e 6 de largura. Passava 3 carros juntos diante daqueles muros. Mas é só que nós temos uma noção da grandiosidade dessa construção. Era como as muralhas da China. Mas Deus falou com ele simplesmente: olha, você não vai ter que jogar bomba, você não vai ter que contratar um caça, né, lá dos Estados Unidos, da Rússia, para você jogar a bomba lá, para derrubar aquelas muralhas. Não. Sabe o que você vai ter que fazer? Chama todo mundo, coloca o sacerdote na frente e vai marchando, vai rodeando a cidade. Durante 7 dias você vai fazer a volta durante aquela cidade. Depois, no último dia, você vai rodear 7 vezes. Depois que você fizer isso, vocês vão tocar a buzina e vão dar um grande grito e as muralhas vão cair por terra. E eles obedeceram a Deus, fizeram como o Senhor tinha mandado. Mas sabe o que acontece depois? Eles vencem aquela cidade, entra lá, faz como Deus tinha mandado, né? Mas Acã desobedece. Pega uma capa babilônica, uma cunha de ouro, e enterra debaixo da sua tenda. E eu não sabia disso. Deus falou: olha, não vai pegar nada, tudo aí é maldito, mata tudo, joga tudo por terra, só tira de lá a árvore e mais ninguém, não pega nada amaldiçoado. Mas ele não ficou sabendo disso. Agora vai lutar contra o povo de Ai. Chega ali os mensageiros, porque eles tinham os exércitos que iam na frente, faziam uma análise de toda a situação. Então pensar, vai ser fácil, não precisa mandar um monte de homem não. Ai é uma cidade pequena. Irmãos, Josué não ora, Josué não busca a Deus para saber se realmente aquela palavra procedia. Nós temos que aprender uma coisa, irmãos: vigilância constante. Tem hora que nós conseguimos grandes vitórias e caímos diante de coisa pequena. E o povo de Deus erra com não aprender isso. Tem gente caindo porque despreza o inimigo. O nosso inimigo é um inimigo derrotado, é um inimigo vencido, mas ele rouba a coroa. Por isso que Apocalipse 3:11 diz: guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Por isso que Pedro fala, né? Vigiai e orai. Olha, cuidado, o diabo anda bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Então todo esse versículo mostra para nós, irmãos, a sagacidade do nosso adversário. Josué não ora, ele vai lá, vai como, né, desprezando o inimigo, e aí, para surpresa dele, o povo começa a morrer, o povo perde aquela guerra, e isso bate um parafuso muito dentro da sua cabeça. Olha, como Deus permitiu isso? Aí depois que acontece a falência, depois que acontece a derrota, ele vai orar. Aí o Senhor fala com ele que havia pecado no meio de Israel, e ele começa então a fazer uma diligência, até chegar a descobrir que lá na casa de Acã tinha uma capa babilônica escondida, tinha uma cunha de ouro escondida, que era amaldiçoada. Depois que ele tira o anátema do meio de Israel, aí sim ele busca uma estratégia de Deus, e Deus dá a ele uma estratégia. Então eu quero que você aprenda aqui nessa noite: tem guerra que nós enfrentamos, que a vitória vai vir através da direção de Deus. Amém? Tem guerra que você vai enfrentar os seus inimigos físicos. É a perseguição dentro do seu trabalho, é a perseguição dentro da escola, é a perseguição no meio do vizinho. Eu não sei que tipo de perseguição você está enfrentando, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é maior para te dar sabedoria diante disso. Essa perseguição não pode te parar, essa perseguição não pode te fazer retroceder, não. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, para nós encerrar, no Salmo 86, versículo 17, ele fala assim: Senhor, mostra um sinal para o meu bem, para que vejam os meus inimigos. Quando tu me ajudar,
consolar. Davi não pede a morte dos seus inimigos, irmão. Não. Ele pede que os seus inimigos vejam na vida dele as mãos de Deus, as bênçãos do Senhor, e respeita ele como homem de Deus na face da terra. Tem muita gente nos perseguindo, tem muita gente querendo o nosso mal, mas nós não podemos querer o mal desse povo, não. O que nós temos que buscar a Deus é uma estratégia. Sabe para quê? Para que eles vejam que a mão de Deus está sobre a nossa vida e também se arrependam e venham se converter ao Senhor através da nossa vida. Então aprenda uma coisa, meus irmãos. Esse salmo é importante, porque fala da proteção, da grandeza, amém? Do Senhor nesta noite, da intimidade. Então nessa noite você precisa ter sua intimidade com Deus. Nessa noite você precisa reconhecer a grandeza do Senhor. E nessa noite você precisa também buscar estratégia de Deus para vencer os inimigos que vão se levantar contra a sua vida. E seria muito bom se nós não passássemos por isso, se nós não enfrentássemos as mesmas dificuldades. Mas uma coisa é certa, meu irmão: Deus está conosco e é maior. Amém? Ou você vence, ou você vai ser vencido. E através dessa palavra, o que nós aprendemos é superação. Hoje você está aqui, eu não sei como é que você está, mas Deus quer te falar superação. Através da ação de Deus na sua vida, você vai superar. Fica de pé, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero orar por você que está desanimado. Eu quero orar por você que já perdeu a sua visão espiritual. Eu quero orar por você que perdeu a sua alegria de servir a Deus. O Senhor está aqui nesta noite. Deus te trouxe aqui com esse propósito: restaurar. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Ai de nós se Deus não falasse. Ai de nós se Deus não agisse. Ai de nós se Deus não intervisse. Amém? Então Deus é maior do que os seus problemas. Deus é maior do que o vício que você está enfrentando dentro da sua casa. Deus é maior do que a incredulidade, a desobediência do seu familiar que você está tanto orando para ele. Deus é maior. Entenda isso aqui hoje. Tem um problema? Tem. Mas Deus é maior. Não perca a esperança. Não deixe o problema vencer a sua fé. Mas continua crendo, porque Deus vai agir e o nome dele vai ser glorificado nessa situação. Ah, pastor, meu esposo não está seguindo a Deus. Mas continua firme, continua buscando a Deus. Ah, pastor, meu filho não está servindo a Deus, a minha filha não está na presença do Senhor. Mas continua firme, continua buscando, continua crendo. Amém? Ah, pastor, dentro da minha casa está uma contenda muito grande. Dentro da minha casa está uma crise financeira muito grande. Deus é maior do que qualquer situação, meu irmão. Aleluia. Deus é maior. Bendito é o nome do Senhor. A ação dele na sua vida é maior. Ele agindo, as coisas vão chegar no seu lugar. Mas não saia da vontade de Deus, não saia da direção do Senhor. Permanece dentro da vontade de Deus, para que ele possa agir e te honrar e o nome dele ser glorificado. Bendito é o nome do Senhor. Pai Todo-Poderoso, nesta noite, ó Pai, diante da tua palavra, nós ministramos a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Só o Senhor sabe como cada um entrou aqui nesta noite. Só o Senhor sabe os problemas inerentes que cada família tem enfrentado, que cada jovem tem enfrentado, que cada pai tem enfrentado, que cada mãe tem enfrentado. Ó Senhor, mas o Senhor é grande. O Senhor é excelso e soberano. O Senhor, meu Pai, está acima do trono, está acima de qualquer situação. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós ministramos nesta noite uma mudança, Senhor. Nós ministramos nesta noite cura, meu Pai. Nós ministramos nesta noite saúde. Pessoas que estão enfrentando enfermidade. Pessoas, meu Deus, que vai no médico e não consegue uma solução. Pessoas, meu Pai, que esbarram muitas vezes do recurso humano. Mas o Senhor está acima de qualquer situação, ó Pai. Coloca as mãos sobre esta vida agora e arranca esta enfermidade pelo poder do teu nome. Meu Deus, essa pessoa que está desanimada, está enfrentando desânimo dentro da sua casa, que a partir de hoje, meu Pai, o Senhor toma ele e ela pela mão direita, faça ela, meu Pai, aleluia, passar em cima do fogo, passar em cima das águas e reconhecer que só o Senhor é Deus. Aviva esse coração novamente, acende a chama novamente do avivamento no meio da tua igreja. Meu Deus, nos livra dos nossos inimigos, aqueles que não querem mal, aqueles que não querem, Senhor, fazer alguma coisa para nos prejudicar. Nos dê
dê discernimento, nos dê revelação e nos dê estratégia certa para que através da nossa vida essa pessoa reconheça que o Senhor está na nossa vida, que o Senhor está na nossa situação. Eu abençoo toda a tua igreja no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Para nós terminarmos, irmãos, vamos louvar o Senhor. Não há Deus maior, não há Deus